Oi, esse é o meu primeiro vídeo. Esse vídeo ele tem a finalidade de desenvolver assim um critério básico, né, para se entender as escrituras, né? Visto que existem hoje inúmeros grupos religiosos. E como cada grupo religioso existente hoje desenvolve a sua própria linha de raciocínio, e eu poderia citar muitos deles, mas eu vou dar alguns exemplos aqui, de nenhum grupo religioso ou defender nenhuma placa denominacional, não, de maneira alguma. O que eu quero, sinceramente, é que você, por si só, possa compreender as escrituras. Você, com seu próprio entendimento, com seu próprio raciocínio, com a direção daquele que inspirou as escrituras, né, a desenvolver esse raciocínio. Então, para começar, né, é claro que para iniciar eu tenho que iniciar de uma maneira básica e de uma maneira que quem está me ouvindo aí compreenda o que eu estou falando. Então, o que é a Bíblia, né? A Bíblia, muitos falam, a Bíblia é um livro, mas na realidade a Bíblia não é um só livro, né? A Bíblia, ela é um conjunto de 66 livros, ou seja, ela é um conjunto de vários livros. A Bíblia, ela foi escrita por uma pessoa? Não. Acredita-se que a Bíblia, ela tem mais ou menos 40 autores. E o prazo que a Bíblia foi escrita é de mais ou menos 1.600 anos, desde o seu primeiro até o seu último livro. É por isso, às vezes, que parece que a Bíblia é um livro complexo. Mas quando você começa a entender, né, para quem cada livro foi escrito, em que época cada livro foi escrito, isso facilita o entendimento das escrituras. Um exemplo fácil é o seguinte: imagina você, se a Bíblia ela levou 1.600 anos para ser escrita, e hoje nós estamos em 2013. 1.600 anos atrás não existia computador, não existia essa câmera que você está me vendo aí no YouTube, não existia o YouTube, não existia Twitter, não existia rede social, não existia nem luz, não existia luz assim, energia elétrica, essas instalações elétricas não existiam. Então existe um distanciamento cultural, correto? Do nosso tempo para 1.600 anos atrás. Só que imagina você que o último livro das escrituras a ser escrito, ele tem mais ou menos 2.000 anos atrás. Então você concorda comigo que eu não posso pegar alguns textos da Bíblia e ler como se esse texto estivesse falando dos dias atuais, apesar da mensagem ela ser muito atual. Mas, por exemplo, vamos falar de uma carta de Paulo. Quando Paulo escreve uma carta para uma determinada cidade, como por exemplo a cidade de Efésios, certo?
A carta tinha um endereço. A carta tinha um povo específico. Apesar da mensagem que ele escreveu servir para nós hoje, ele estava escrevendo para um povo que tinha uma cultura diferente, tinha uma ideia de espaço, de dimensão, de muitas coisas, né? Diferente do que nós, né? Naquela época não existia Einstein, não existia muitos dessas pessoas que contribuíram para a nossa civilização, não existia indústria, né? Essa indústria, esse desenvolvimento industrial, hoje esses carros velozes na rua e etc. Então, a partir desse ponto ou desses pontos que a gente começa a gente tem que voltar no tempo para depois tentar compreender o que ela pode servir para os dias de hoje. Então, o que eu vou falar? A maioria das pessoas entende que as escrituras, a Bíblia, apesar dela ser um conjunto de 66 livros, ela contém o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, antes de você dividir a Bíblia em 66 livros, o que nós vamos fazer? Primeiro vamos tentar dividir o Novo do Antigo Testamento, certo? E eu vou te explicar o que é o Antigo Testamento, para depois falar do Novo Testamento. O que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento, ele, na verdade, ele era a Taná, ou seja, era a Bíblia judaica, ou era o livro ou o conjunto de 39 livros que compunha a fé judaica. E também não era um único livro. Se você pegar, existiu a Torá, né? Que a Torá eram os 5 primeiros livros da lei. Existiam os livros históricos que narravam a história de Israel. Existiam os livros poéticos. Então, vamos entender assim, para ficar bem fácil. De Gênesis, você vai pegar a sua Bíblia, você pode pegar a sua Bíblia e lá no início da sua Bíblia vai ter um índice, certo? Nesse índice vai estar descrevendo em sequência todos os 66 livros da Bíblia. Então você vai ver lá o seguinte: tem um livro de Gênesis, Êxodo em segundo, Números, Deuteronômio e Josué, certo? Se você tem uma Bíblia antiga, que você possa passar um traço, de Gênesis até Josué, você pode escrever que esse eram os livros que narravam a história de Israel. Mas também Israel considera eles como sendo os livros da lei. O que eram os livros da lei? Eram os livros aonde, quando o povo de Israel ele sai do Egito, né? Ele sai do Egito. Então diz as escrituras que em um determinado lugar, em um monte, Deus pega Moisés e Deus
dá algumas leis para Moisés. E dessas leis, Deus ensina o povo como ele deveria viver, já que lá no Egito, Israel tinha vivido como escravo. E sendo escravo lá no Egito, Israel, quando ele sai de lá, Israel não tem lei, Israel não tem nada, né? De cultura, porque eles foram criados dentro da cultura egípcia. E Israel, quando sai do Egito, é como se fosse o dia da liberdade, a proclamação da independência do povo de Israel. Então, esses livros, né? Esses 5 livros determina toda a lei, né, que diz respeito àquele povo. O povo, os filhos de Israel, os judeus, né, os israelitas. Passando o último livro da lei, Deuteronômio, de Josué até Neemias, são livros que narram a trajetória de toda a nação de Israel, mas já dentro de uma terra. Então vamos separar. A lei foi dada para o povo de Israel, os 5 primeiros livros, né? A lei foi dada para Israel quando o povo era peregrino, quando o povo estava a caminho da terra. Os 5 primeiros livros, os livros da lei foram dados para aquele povo enquanto o povo estava a caminho da terra. Quando o povo se estabelece na terra, no livro de Josué, até Neemias, então começa, né, a narração da história de Israel dentro da terra. Quando dentro da terra, no primeiro livro de Josué e Juízes, Deus, né, ele governava o seu povo e os juízes julgava aquilo que Deus mandava o povo, ou pedia, etc. Já o livro de Samuel em diante, começa o tempo dos reis em Israel, né? O povo, ele não está mais contente com Deus ser o líder supremo e usar juízes, como Sansão foi um juiz, Débora foi uma juíza. O povo, ele olha para outras nações, o povo de Israel, e o povo de Israel, ele decide que ele quer ser igual às outras nações, ele quer ter um rei. Então de Josué até Neemias, a Bíblia vai contar a história desses reis de Israel, né? Desde o primeiro rei Saul e etc. A história dos reis de Israel. Já o livro de Provérbios, Salmos, Jó, Cantares de Salomão, esses 5 livros, e Eclesiastes, esses 5 livros são considerados livros poéticos. Livros poéticos. Provérbios, ele é um livro que ele dá conselho de vida. Conselho, né? É um livro que eu poderia dizer um livro de consulta, um livro que ele vai aconselhar, já se falando, a gente está dentro ainda do Antigo Testamento, então a gente está falando da Taná, que são os livros, a Bíblia de Israel, né?
Israel tinha outros livros, né, como o Talmud, a Cabala, mas a Bíblia, né, ela contém a Taná. E como a Bíblia ela contém a Taná, o livro de Provérbios, ele é um livro que aconselhava as pessoas como as pessoas, né, deveriam se portar diante de decisões, como as pessoas deviam se portar no trabalho e etc. São muitos conselhos de vida. O livro de Salmos, ele é uma experiência pessoal de um homem com Deus, né? No caso desse homem, que era um salmista, e a maioria desses salmos são de Davi. Existe salmo de Moisés e de outras pessoas, mas o livro de Salmos era um livro que as pessoas utilizavam como cânticos, né? Davi era um arpista. Muitos desses salmos foram compostos, né? Vamos chamar o Davi de compositor, né? Davi compôs muito desses salmos, e falava muito da vida dele, daquilo que ele vivia, desde o tempo que ele cuidava lá das ovelhas do pai dele, até quando ele se tornou rei de Israel, até quando, né, ele se tornou cabeça, né, até quando ele firmou, mesmo assinou o nome dele sobre aquela nação, e até hoje aquele que foi um menino, né, o menino do pasto de Israel, ele é respeitado em Israel como aquele que firmou o seu reinado eternamente em Israel, né? Então Davi, ele é esse cara que ele tem muita emoção, né? Ele é um cara que ele é muito transparente também, e ele descreve muito bem isso nos Salmos, a cada verso, a cada frase, e ele também é um bom escritor. Ele é tão bom escritor que quando você lê, o bom escritor, quando você lê ele, você consegue sentir o que ele sente. Então, como é que você conhece Davi? Quando você lê o salmo dele, né? Uma pessoa, o próprio Saul, né? Ele, quando ele estava perturbado, Davi chegava com a harpa e tocava perto dele, e o espírito dele se derretia. Era como se fosse uma terapia para Saul. Ele ficava manso, né? Tanto é que tem muitas pessoas hoje que, quando lê o salmo, ela tem essa mesma sensação, porque foi escrito pela mesma pessoa que tocava a harpa para Saul, e Saul se deleitava com as letras, né, inspiradas de Davi, inspiradas, né? Em um determinado momento, a gente percebe que Davi realmente foi uma pessoa que o coração de Deus se agradava, talvez por essa, apesar dele cometer erro, mas ele era um cara transparente, né? Quando ele errava, ele chegava até Deus ó, eu errei, mas eu tô aqui, entendeu? Eu tô aqui para fazer o que precisa fazer. Eu sei que eu errei, eu tô arrasado por isso. Eu tô muito entristecido. A minha alma tá no último estágio aqui, me correndo por dentro, mas eu reconheço que eu errei, né? Então isso são os salmos de Davi. O livro de Jó, de Eclesiastes e Cantares, podemos dizer que são livros filosóficos, né? São livros que têm um conteúdo filosófico
grande, né? E o livro de Cantares é um livro que narra um relacionamento amoroso, entendeu? Então a Bíblia, você percebe que Cantares foi escrito pelo filho de Davi. Então você percebe o seguinte, que a Bíblia, ela fala de vários assuntos. Ela fala lá no Gênesis, ela vai falar do início de todas as coisas. E no próximo vídeo, no nosso segundo vídeo, eu vou estar falando, já vou estar entrando em Gênesis, né? Vou estar falando do início das coisas, porque o Gênesis ele resolve muitos problemas, né? De ordem científica. Vamos deixar para o segundo vídeo, né? Senão vou tomar o tempo desse vídeo aqui. Então o Cantares, que nem eu falei, a Bíblia fala de história, a Bíblia fala de sentimento, a Bíblia fala de lições práticas para a vida, mas a Bíblia também fala de amor, de um relacionamento entre um homem e uma mulher que se amava, né? E eu acho lindo essa história de amor, porque apesar de Salomão ele ter 700 mulheres e 300 concubinas, em Cantares, no meio dessa multidão de mulher, ele consegue encontrar uma em que realmente ele se apaixona e ele, né, tem um afeto por ela, né? Dentre tantas, né, ele podia ser um cara farto e não ter o coração apegado a nenhuma delas, mas você percebe que, né, no meio de 1000 teve uma que chamou a atenção dele. E ele narra isso no livro de Eclesiastes, né? A Bíblia, ela não é à toa que, apesar de muitas pessoas criticarem a Bíblia, é porque ela não sentiu esse prazer, né, que a Bíblia tem em falar de vários tipos de assunto. Depois do livro de Eclesiastes, existe 12 livros, né, que vai de Isaías até Malaquias, né? E esses livros são os livros dos profetas, né, de Israel, tá? Então eles são considerados profeta em Israel. Parte desses livros, então você entenda o seguinte, que os livros proféticos, o assunto, o tema dos livros proféticos, ele é diferente do tema do livro histórico, porque o livro histórico ele está narrando fatos que literalmente aconteceu na nação de Israel, certo? Fato também que, né, quando você pega outros acontecimentos da época, você entende que é real, porque está falando, né, de uma nação que existe hoje, né, que está situada ali num lugar onde a ciência comprova que a civilização nasceu ali, entendeu? Então, quando você começa a se aprofundar, a Bíblia vai falar de Nabucodonosor, que a ciência comprova que o rei Nabucodonosor existiu. Então a ciência, ela começa a se ajustar com alguns fatos, né, históricos da Bíblia. Quando chega nos profetas, né, os profetas, eles falam a respeito de coisas vindouras, né, de profecia, de coisa,
fala muito sobre a vida de um líder, né? de uma ovelha, de alguém que viria para salvar, né? E aí começa a se desenvolver ou nascer nos lábios do profeta, né? Apesar que em toda a Bíblia vem apontando, né? É como se a Bíblia, desde lá do início, ela fizesse um caminho para que ela viesse a entrar no Novo Testamento, né? Mas como a gente está falando do Antigo Testamento, que é um livro exclusivo dos judeus, aí você me fala, mas por que o Antigo Testamento ele é importante para nós hoje? Pelo simples fato de que Israel prepara o caminho para uma pessoa, no caso Cristo, se apresentar para todas as nações. Porque imagina se Cristo aparecesse do nada, não é verdade? Se os profetas, né, eles vêm dizendo, ó, vai vir um cara, vai vir um profeta, vai vir o escolhido, vai vir. E quando ele veio, as pessoas não acreditaram. E alguns que acreditaram e sabia quem ele era, ficaram com inveja dele também, né? Porque fazia milagre e enfim, né? Não vamos falar sobre isso. Agora imagina se ele vem do nada, né? Para Abraão, ó como o caminho vem sendo preparado, né? Aonde nasce Israel? Israel nasce em Jacó, não é isso? Que era filho de Isaac e que era neto de Abraão, né? Quando Israel ele está lá no Vale do Jaboque, isso está narrado no livro de Gênesis. Então aparece um ser, e aquele ser começa a contender com ele começa a contender com aquele ser, e de repente o que acontece? Aquele ser fala, me solta, Jacó. Não solta, solta, não solta, solta, não solta. E luta a madrugada inteira com aquele ser. No final da noite, aquele ser muda o nome de Jacó para Israel. E ali nasce a nação de Israel. Certo? Mas só que pro avô de Jacó, quando ainda não tinha existido Israel, quando Israel ainda não tinha se formado no ventre de sua mãe, para Abraão, avô de Israel, avô de Jacó, Deus fala assim, através da tua semente eu abençoarei todas as nações. Então você entende que quando nasce Israel, o projeto de chegar a bênção para todas as nações já existe pela profecia que foi dita a Abraão, certo? Então se encerra o Antigo Testamento em Malaquias. Em Malaquias se encerra o Antigo Testamento. E não perca o